Terminado de montar a placa-mãe com o processador, o cooler, as memórias e o painel frontal, vamos agora ver aqui como montar os periféricos internos. Vou mostrar os cabos IDEs. É um cabo antigo, mas que alguns computadores de laboratório ainda tem esse tipo de cabo, então fica aqui mais como história, né? E informação para quem precisar de montar esses cabos. O cabo IDE pega esse tipo de conexão, a placa-mãe vem escrito identificando qual tipo de cabo. Eu tenho duas portas nas placas-mãe mais antigas, nas intermediárias só tem uma, e nas mais novas não vem mais o IDE, vem só o SATA. Lembrando que ele vem escrito, né? IDE 1 e IDE 0, ou IDE 2 e IDE 1. Preferi sempre usar os de menor número. Isso também vai valer para os SATAs. E no tempo das IDEs a gente tinha a opção de botar um ou dois dispositivos por cada conexão dessa, né? Botava um ou dois dispositivos. O cabo tem esse engatezinho aqui para você não ligar ele da forma errada. Nesse caso aqui eu poderia botar até dois cabos nessa placa-mãe, né? Esse aqui é o cabo desse, e esse aqui é o cabo desse outro. Então tá vendo aqui, ó, que tem IDE 1 e aqui IDE 2. Sempre preferi usar logo essa aqui primeiro, né? Essa aqui já é uma placa-mãe intermediária que ainda tinha um IDE só. Vou mostrar aqui a posição da conexão, que vai nesse cantinho aqui do dentro, e aqui depois o cabo depois de instalado. E mostrando o cabo por baixo, ele tinha um ponto aqui que não tinha pino, assim como aqui também tem um ponto sem pino. Mostra aqui o cabo com as três conexões, né? Uma para a placa-mãe. Aqui, por exemplo, você sempre tem que usar o da ponta. Então aqui eu usaria um CD e aqui o HD. Eu não posso usar só essa intermediária e essa aqui, ou essa aqui e essa outra. Tem que usar sempre os extremos e só usar o meio na terceira opção. Quando eu ligo só um dispositivo, eu uso os extremos, e quando eu uso dois, aí eu uso o meio também. Se eu utilizar dois dispositivos, é bom configurar aqui. O que eu queira como principal vai ficar como master. Para isso eu ia utilizar esses jumpers aqui nessa posição. O segundo dispositivo no cabo já fica como slave. Aí eu usaria o jumper nessa outra posição aqui. E essa opção C-Cell é a opção Cable Select, né? Nessa opção ele considera um padrão já como quem está na ponta como master e quem está no meio como slave. Essa mesma configuração dos IDEs que estão no CD também era válida para os HDs, IDE também. Aqui a montagem, mostrando um exemplo. Os dois. Preparação da baia para botar os drivers. Ficar atento ao tipo de parafuso que usa. No caso é o mais fininho.
Uma dica importante é que sempre esse cabo aqui, a listrinha vermelha que passa aqui nessa ponta, fica do lado do fio vermelho, né? Fio vermelho que é o de 5 volts. Fica ao lado dessa listrazinha aqui. Até ajuda a gente a identificar se está correto. Mostra lá o cabo. 5 volts, 12 volts, né? Alguns computador, quando você queria ouvir CD, tem a opção também desse cabo, que era o cabo que você mandava o áudio direto para a placa-mãe. E vamos agora aqui para os HDs, né? HD IDE tem o mesmo princípio, ó, mesma conexão. No HD, essa aqui é a configuração que ele fica como master. No caso, esse jump é nessa posição mais próxima, essa aqui, que é o master. Slave é só tirar o jumper. Se eu deixar sem jumper, ele ficava no slave. Nessa segunda posição aqui era o Cable Select. E tem aqui outras opções quando você tinha máquinas que não detectavam HDs maiores. Você limitava esse tamanho aqui com o jumper nessa configuração. Veja bem a posição do jumper aqui. Isso aqui tem escrito em cima do HD. Então, com os HDs DR foi resolvido isso, né? Ao parafusar, você já vai usar um parafuso mais gordinho. Veja também se o parafuso não é tão alto, para não danificar o HD. E lembre também que é importante você parafusar dos dois lados. Lá no laboratório, às vezes a gente parafusa só de um lado para facilitar a montagem e desmontagem. Mas no computador em casa é bom você parafusar os 4 lados, até porque o calor do HD vai ser dissipado por essas laterais metálicas. Aqui uma outra configuração para botar o HD. E do mesmo jeito que o drive de CD, eu também tenho o fio vermelho próximo ao vermelho do cabo, justo um próximo um do outro. Tem uma forma de ver a posição de colocar. Essa é uma demonstração da instalação dos cabos IDE, né? O cabo vem junto com o kit da placa-mãe, quando essa tem porta IDE, e a gente usa os extremos do cabo. Primeiramente instala o drive numa das pontas, e se for utilizar mais de um drive, é que utiliza a conexão do meio. Lembrando que quando utilizar duas conexões, de ajustar o jumper, né? A terceira conexão é a que vai na placa-mãe. Aí lembra de ajustar o jumper para master e slave. Depois a gente conecta também as alimentações, o conector do tipo IDE. Lembrando que esse vermelho, né, que é o 5 volts, sempre fica do lado do tracinho vermelho do cabo IDE. Esses eram os padrões de velocidade dos cabos. Então, um cabo IDE de 40 vias. Esse daqui com cabo IDE de 80 vias. E aqui já a velocidade dos primeiros SATAs, né? Vamos ver agora com mais detalhe os cabos SATA. No cabo SATA eu já tenho uma conexão diferente. A conexão de dados é única, não tem como eu botar mais de um dispositivo no mesmo cabo. Então eu tenho a vista dela assim, ó, esse ganchinho aqui nesse formato. E a da alimentação um pouquinho mais larga e com esse cachezinho também nesse formato. Essa aqui é a vista frontal, né? Se você estiver olhando de frente para o conector, e aqui é uma vista superior, se você estiver olhando os pinos. Esse aqui é a alimentação e esse aqui é o de dados. A gente tem um cabo aqui, diversos tamanhos, tem eles mais curtinhos, tem eles mais compridos.
Tem esse cabo também com a travazinha metálica. Quando ele tem a trava, você tem que apertar a trava para poder puxar. A maioria não tem essa trava. Tem também esse cabo em forma de L, né? Tem ele retinho assim, tem ele em forma com a conexão nesse estilo aqui. Realmente útil na parte do HD para facilitar a conexão, né? Deixa a parte reta para a placa-mãe. Não sei se dá para notar que esse aqui é desse tipo, né? E o de alimentação é esse aqui. Então, em algumas fontes que não tem essa conexão SATA, né, a fonte mais antiga, ou as fontes que não tem suficiente, tem um adaptador que converte de IDE para SATA, a alimentação, né? Então a conexão, essa aqui, ó, já na posição que você vai só inverter e encaixar aqui, e essa conexão da alimentação. Essa mesma conexão dos SATAs para desktop é também a do SATA para notebook, né? Eu falo do HD, mas já na placa-mãe ele tem uma conexãozinha, um adaptador só que já encaixa aqui tudo como uma peça única, com alimentação e dados. Aqui a conexão da placa-mãe. As placas-mãe mais antigas tinham poucos SATAs, as mais novas só tem porta SATA, tem 6 a 8 portas dessas. E sempre que for usar, dá prioridade para o de menor número. Se eu tiver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, como tem aqui, tá um númerozinho aqui na placa-mãe, você começa usando essa, bota o HD aqui, aí bota o DVD aqui. Se tiver dois HDs, bota o HD no 1 e no 2, bota o DVD no 3. Sempre o computador, quando começar a procurar alguma informação nos dispositivos de armazenamento externo, ele vai começar pelo 1. E nos modelos que começa com 0, essa aqui será a primeira. Então 0 é a primeira, na sequência você usa o 1, 2, por aí vai. Então até pela proximidade aqui desses conectores também, aquele que tem esse formatozinho em L, não daria para ser usado aqui. Então essa conexão aqui vai para o HD. Agora eu vou mostrar aqui a conexão do SATA, do drive DVD. Tenho dois terminais aqui, esse aqui é um dos cabos que tem um dos terminais em L. Essa pontinha em L não boto na placa-mãe porque vai ficar muito próximo, como já falei. Então eu utilizo essa pontinha em L no drive. E logo à esquerda do cabo de dados vem o cabo de alimentação. Veja que ele também tem um tracinho dentro, para evitar a conexão errada. Vou até mostrar aqui, ó, conectar primeiro da alimentação, porque fica mais fácil de mostrar o dentinho. Então o cabo já é feito para se encaixar só em uma posição. Essa agora é a conexão do HD SATA. Já vou encaixar a primeira alimentação para mostrar a vocês. A ordem pode ser qualquer uma. Isso aqui é só para facilitar a visualização. Depois do cabo de alimentação, eu vou botar o de dados. Lembrando que se for aquele em L, preferir essa parte em L no HD. Vou ter esse outro lado aqui só para demonstrar. Nesse trechozinho agora eu vou mostrar a compatibilidade entre o HD SATA de 3,5 polegadas, né, utilizado em desktop, e o HD SATA utilizado em notebooks. Inclusive o SSD também tem esse mesmo tamanho do HD SATA de notebook, né, 2,5 polegadas. Eu teria aqueles cabos de alimentação. No caso esse é o que tem a travazinha. Para eu poder tirar, tem que apertar a trava. E agora no HDzinho do notebook vai o mesmo conector. E do mesmo jeito vale para alimentação. Mesmo cabo de alimentação que pega no de 3,5.
também pega no de 2,5 polegadas. Vamos ver agora como é que a gente fixa os conectores da fonte na placa-mãe. A primeira coisa a se fazer quando vai mexer na fonte é verificar se a tensão está adequada onde a gente vai usar. Então, se vou usar no estabilizador, a tensão da rede é 110, eu uso aqui nessa posição. E se é 220, eu uso nessa posição. Na dúvida, né, prefira 220, porque só não funciona, mas também não queima o equipamento. Então, como eu falei já a vocês anteriormente, e torno a repetir, se montar um computador, for mandar para o cliente, não sabe se o cliente usa estabilizador ou não, se liga direto na tomada, manda em 220, né? Essa mostra aqui 230, mas é o funcionamento de 220. Primeira conexão é a conexão principal dos diversos fios, né? Tem diversos valores de tensão. A gente já viu, né, que aqui é 3,3 volts, aqui é menos 12, aqui é o power on, aqui são os terras, né? Menos 5 quando tem, nas mais novas não tem esse valor aqui 5 volts, do outro lado deve ter o amarelo de 12 volts e por aí vai. Então, sempre também que for mexer nessa conexão, lembrar de apertar aqui, apertando esse ganchinho para depois puxar o cabo. Às vezes é difícil de puxar, então vocês seguram o cabo, né, esse conector, não pelos fios, com os dedos deixando o polegar livre, e usa o polegar para apoiar aqui. Usa o polegar e faz a alavanca nessa parte. Esse aqui já são os cabos mais novos, de 24 pinos. Veja que ele tem aqui esses 4 a mais, e até destacável, porque ele vem intermediário para pegar e funcionar também com as placas-mães mais antigas, né? Mesmo essa aqui não é tão nova, é de uma DDR2, ela já usava 24 pinos. Então as de hoje em dia, DDR3, todas são 24 pinos. E o conectorzinho aqui vai sempre nessa partezinha onde tem o dente, no encaixe. Se você pegar esses 4 pinos aqui e inverter ele, botar ele para o outro lado, ela não encaixa. Porque veja que tem alguns pinos que tem a forma diferente, né? Esses dois têm a forma diferente, esse aqui tem a forma diferente. Então, se você jogar ele mais para cá, não vai encaixar. Mostrando mais uma vez, né, a travazinha que você tem que apertar antes de puxar. Esse aqui realmente está faltando um pino, que é o menos 5, mas isso já é padrão. Isso aqui é normal nas mais novas. E veja aqui, ó, os pinos que tem um formato diferente, ó, esse aqui, esse. Então, já para evitar que tenha a possibilidade de encaixar de forma errada. Outro conector muito importante é o conector de 12 volts. Esse conector aqui é quem faz a alimentação do processador. Então, sem ele a placa-mãe até liga, né? O cooler vai girar, tá? A placa-mãe ligou, mas o processador não liga, então não gera imagem. Então, se esquecer esse aqui, ela vai só dar um sinal de que ligou, mas não vai exibir imagem. Então, na verdade, ela não chegou a ligar. Então, é muito importante lembrar desse conector. Todas as placas-mães hoje em dia tem isso. Inclusive, algumas têm até 6 ou 8 pinos, né? Acrescentar alguns pinos a mais de 12 volts, né? Esse aqui tudo 12 volts. Por isso que a gente chama esse conector de 12 volts. Fica mais próximo do processador. Veja aqui os modelos mais novos, né? Essa aqui é tipo um conector duplo, 2 de 4 pinos. Que é esse aqui do lado. E tem também alguns modelos com 6 pinos. E tem placa de vídeo também que pega um conectorzinho desse para ter uma alimentação só para a placa de vídeo. Vou começar conectando aqui os cabos de dados do HD e do drive de DVD na placa-mãe.
Lembrando sempre, essa conexão se faz do menor número para o maior, né? Começando com 0 ou com 1, se não tiver o 0, e na sequência. Botei aí o HD no 0 e o DVD no 1, mostrando aqui o detalhe da travazinha, né? Para encaixar não precisa apertar a trava não, é só para retirar. Terminando os cabos de dados, agora eu vou para o cabo de alimentação. Para garantir que eu não vou esquecer, eu vou primeiro para o cabo de 12 volts, né? Nesse fonte aqui eu tenho um modelo de 6 e de 4 pinos, mas a dela é de 4 pinos. Então eu vou instalar só o de 4 pinos e guardo o outro cabo. Organizo depois os cabos. Eu vou até retirando aqui para facilitar a organização depois. Lembrando que essa montagem já é feita dentro do gabinete. Eu estou fazendo fora para facilitar para vocês, né? Agora eu vou conectar o cabo de alimentação principal de 24 pinos. Vou mostrar aqui que mesmo com os 20 pinos ele também encaixa, né? Mas claro, se eu tenho os 4 pinos extra e a placa-mãe precisa, é bom instalar. Aí ele já vem com a opção de encaixar no cabo os 4 pinos extra. Aí, então eu vou lá e instalo. Eu peguei com mais apoio aqui para não forçar a placa-mãe. Então tem gente até que prefere também montar a fonte ainda fora do gabinete. As placas de vídeo off-board são diversos conectores. Hoje em dia usada é o PCI Express, né? E eu vou mostrar o AGP, que é o que eu já tenho aqui as imagens, mas é bem parecido o padrão. Ela tem os seus pinos aqui nesse local e tem um engatezinho que vai na placa-mãe. Esse espelho é o que fica para a parte externa do gabinete, né? Então, a maioria das placas-mãe hoje em dia já vem com uma placa de vídeo on-board. A não ser que você compre um modelo específico que não venha. Quando vem o vídeo on-board, ele já vem nessas conexões aqui. Esse aqui provavelmente é um VGA. Que é essa conexão aqui azul. Mas quando você quer um vídeo melhor, ou quando dá defeito no on-board, aí você procura uma placa de vídeo off-board. Esse conector aqui é um conector antigo chamado AGP, que hoje foi substituído pelo PCI Express, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, né? Ele tem essa pinagem aqui, fica próximo do chip norte, ou mesmo do processador, e tem esse engatezinho aqui para travar a placa de vídeo na parte de trás, né? A parte da frente é travada no gabinete. Quando a gente vê aqui, ó, na hora que ele encaixa, o dentezinho segura a placa de vídeo, né? E já a parte da frente ela fica conectada aqui com o parafuso. Não esqueçam de pôr esses parafusos, porque a placa de vídeo é um local que se faz força na hora que vai botar o cabo VGA ou HDMI, principalmente os VGA que são mais robustos. Um detalhezinho, né, da travinha. No caso, essa placa aqui ela continua e vem até aqui. E aqui é a parte das pinagens. Então, para poder você retirar essa placa, você tem que apertar isso aqui. Esse aqui dá uma afastada para cá e libera ela, já sobe ela um pouquinho. Para botar no local não precisa, no que você empurra a travazinha já fecha automática, igual as travazinhas das memórias. Lembrando novamente aqui, ó, não esquecer de parafusar. Aqui eu vou demonstrar rapidamente como é que se faz para encaixar, né? Essa placa de vídeo no caso é uma PCI Express. Eu vou lá no slot, ó. Só faço encaixar. Claro que também lembrando que a placa de vídeo já é para montar com o gabinete fechado. Essa é só com o gabinete fechado, porque você tem que já parafusar essa partezinha da esquerda no gabinete. Mas é fácil assim de instalar. E para desinstalar, você tira o parafuso antes da esquerda, claro, e depois vai só no conectorzinho. A travazinha no lado, quando você aperta ela já sobe.
Ao final de toda a instalação é importante organizar os cabos, né? Tanto tem a questão estética como até a questão de segurança, além de melhorar a refrigeração do gabinete, da parte interna do gabinete. Então essa aqui é uma instalação que eu não quero ver vocês fazendo. É uma instalação com cabo que pode o fio da fonte engalhar no cooler, atrapalha a circulação de ar, um monte de bagunça, e também não passa uma boa impressão para o cliente, principalmente se for um case model, um gabinete que está aberto, né? Mas mesmo sendo fechado, a gente não deve deixar os cabos nessa forma. Pegar esses cabos, não está utilizando, amarrar eles, utilizar esse aqui ou aquelas presilhazinhas de nylon, conhecida como enforca-gato. Que é esse tipo aqui. Você não use para amarrar essas fitazinhas aqueles elásticos de borracha, porque aquele elástico com o tempo ele derrete e dependendo da posição do gabinete pode até danificar. Aí também tem risco de cair no ventilador, então não use aquelas borrachazinhas que o povo chama as ligazinhas de amarrar dinheiro, porque ela com o tempo se desgasta. Aí você pode usar um pedacinho desse de arame, o próprio pedacinho do fio do cabo de rede, ou os presilhazinha de nylon, né, que é o enforca-gato. E veja a diferença desse gabinete aqui, ó, com toda a fiação amarrada. Tem os fios só que eu necessito mesmo, o que eu não necessito tá aqui. Os cabos IDEs estão todos alocados aqui, então melhora aqui a circulação de ar, né? E tem também uma estética agradável. Além da placa de vídeo, também temos possibilidade de outros tipos de placa de expansão, né? Como uma placa de rede, uma placa de Wi-Fi ou até mesmo uma placa de som. Então é por isso que no gabinete tem diversas outras passagens, né? Além dessas outras portas PCI. Claro, as placas-mãe mais novas estão vindo com uma menor quantidade de slots PCI, mas também está aparecendo o PCI Express 1X, que ele é um pouquinho menor. Então você tem a possibilidade de botar uma placa de som, um modem, uma rede, até mesmo uma placa de Wi-Fi. Aqui mostrando uma placa de som com saída 6.0 de canais, e ela vai no slot PCI. Se tiver poucas placas, é bom deixá-las o mais espaçadas possível. Isso ajuda na ventilação. E nunca esquecer também de parafusar a placa, né? Aqui um modem, caso você queime uma porta de rede cabeada, ou se você precisar de mais de alguma porta, seja lá qual for a necessidade, tem a opção de instalar uma placazinha de rede extra, né? Esse aqui é o modem. São bem parecidos assim, se você olhar rápido, mas aqui você nota que a porta é um pouquinho mais larga. E essa aqui é uma portazinha mais estreita, geralmente com duas portas, né? Esse modem aqui era utilizado quando a gente fazia conexão na internet via telefone. Telefone discado. Hoje é o contrário, a gente utiliza o telefone móvel para usar o GSM. Também tem a opção de usar o computador como fax modem, né? Mostrando aqui a instalação de diversas placas, né? Tem aqui várias na porta PCI, essa aqui é na GP, que é o equivalente ao nosso PCI Express de hoje em dia. E aquelas portas que a gente não usar, a gente tem que tampar ela. Tampar até para evitar a entrada de insetos ou excessiva de poeira. Então às vezes é só não abrir as que não usar, e outras vezes a gente tem essas barrinhas metálicas que a gente chama de espelho para fechar. Existem também os espelhos que tem portas para conectar na placa-mãe, no caso esse aqui vai na placa-mãe.
com USB extra, porta paralela, porta serial, alguma porta que a placa não tem externamente, né? Como padrão. E no final, depois da montagem, a gente garante assim: o que não for usado a gente tampa, como esse aqui, e os outros são as placas que estão sendo usadas. Não é necessário, quando você montar o computador, ter todas elas preenchidas, não. Geralmente você nem precisa preencher nenhuma delas, só se for expansão mesmo. Por isso que o nome é placa de expansão. E vou aqui deixar a próxima etapa, né, que vai ficar nossos próximos encontros, que vai ser a configuração da BIOS, né, que é, vai lá na CMOS Setup. Depois de configurar a BIOS, a gente já vai na sequência formatar o disco e particionar. Particionar não é obrigatório, mas eu ensino e gosto de fazer por padrão, até para organizar o HD. Terminou essa parte de formatar, particionar, instalar o sistema operacional. Eu ensino o Windows 7 e o Ubuntu. E depois configurar o sistema operacional, além de instalar os principais programas, né? Que é um antivírus, um navegador, e tem também a questão da instalação dos drivers. Às vezes você formata e ele não encontra o som, aí tem que instalar o drive de som, por exemplo, o drive de rede, o drive de vídeo. Pronto, terminando essa parte aqui, a gente encerra, né? Essa parte aqui vai ficar para o módulo 4.